Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do G Mais Esportes, do canal Gazeta de São Paulo. Hoje a gente está com um convidado mais do que especial, um ídolo da torcida corintiana, da história corintiana, o histórico fotógrafo Daniel Augusto Júnior. Muito obrigado pela presença. Histórico eu gostei. Legal. Obrigado pela oportunidade. Para mim, falar do Corinthians e falar de fotografia é sempre legal. Obrigado, Leonardo. Leonardo, obrigado, Bruno, pela oportunidade. Aqui, se vocês quiserem saber ou puder falar, estamos aqui. Como antecipado pelo nosso convidado, dessa vez o programa não será feito apenas por mim, será também com Bruno Hoffman. Sempre um prazer ter você conosco na bancada. Uma honra, Leonardo. Muito obrigado. E eu dando spoiler aqui do Bruno. Não, isso aí é... Programa quase ao vivo é assim mesmo. Jornalismo Futebol Clube. Jornalismo Futebol Clube, aqui é para esse time que eu torço, Esporte Clube Jornalismo Paulista. E tem que aceitar o histórico, né? Aceite o histórico, porque essa é a verdade, né, Leonardo? E ele acabou de lançar um livro? Acabou de lançar um livro, como vocês estão vendo aqui, né? Cássio, o Gigante do Corinthians. Cássio, o Gigante do Corinthians. O maior ídolo da história do Corinthians? Isso é relativo. Cada um de nós, dependendo da sua época, vai eleger um ídolo. O maior ídolo do Corinthians, para mim, é o Sócrates. Mas o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians. Esse livro estava em pré-produção, foi uma ideia minha, junto com o Marco Piovan, que é o diretor da Onze Cultural. Esse livro estava na cabeça nossa, eu já vinha editando as fotos. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. O Cássio sofreu essa tremenda injustiça. O time vem mal desde 2020 e o Cássio sempre respondendo, sempre ele dando a cara para bater. E aí acontece aquelas coisas. Com a internet acontece muito isso, né? Alguém que pode ser um torcedor apaixonado lança qualquer coisa que às vezes é mentira, é só uma coisa da cabeça dele, só que é aquela história de que uma mentira repetida 100 vezes acaba virando verdade. E o Cássio, para mim, foi vítima dessa campanha que fizeram contra ele. Ele é um ser humano, o contrato dele terminava em 2024. Em dezembro, né? Em dezembro. Ele, 6 meses antes, como qualquer atleta, já podia assinar com outro clube. Eu acho que aí houve uma conjunção de fatores. O time não vinha bem, ele cansado de dar a cara para bater, o contrato dele que venceria, a possibilidade dele já assinar. Eu acho que juntou um pacote e a torcida malhando, parte da imprensa malhando, achando falhas no Cássio, e algumas vezes ele falhou. Agora eu pergunto, quem de nós, quanta merda em fotografia eu já não fiz, quanto lance na minha frente que eu devia ter feito e não fiz. Qualquer um de nós está sujeito a tudo, só que é o Cássio. Um debate que surgiu muito na saída dele foi se ele teria ou não saído pela porta dos fundos. Que o Corinthians teria mandado ele embora ou teria forçado a saída. Para você, ele saiu pela porta dos fundos ou saiu bem do Corinthians? Para mim, o Cássio saiu como deveria. Duvido que ele tenha saído. O que é sair pela porta dos fundos? É ser ingrato com o clube? É não valorizar o clube da maneira como deveria? Criaram tudo em cima dele, então falar que ele saiu pela porta dos fundos é mais uma injustiça em cima do Cássio. Mas e da parte da direção? Você acha que tinha alguém da direção que não queria mais o Cássio lá? Não sei, é uma informação que eu não tenho. Eu acredito que mesmo que eu estivesse lá dentro, eu não teria essa informação, então eu não posso afirmar. Para mim foi uma conjunção de fatores que levou à demissão do maior goleiro do Corinthians de todos os tempos. Olha, o Corinthians teve Gilmar dos Santos Neves, goleiraço, bicampeão do mundo. O Corinthians teve Ronaldo Giovanelli. O Dida. Teve o Dida, campeão do mundo pelo Corinthians, Copa do Mundo. Cássio é o maior. Para mim é o maior. Até porque sempre tem aquela brincadeira entre Corinthians. Qual o melhor Corinthians que você viu? Qual o maior Corinthians que você viu? O Cássio, para mim sempre tinha sido o Ronaldo. Eu não abria a mão do Ronaldo. Mas se você levar em consideração uma série de fatores, inclusive títulos conquistados, o Cássio é o maior goleiro do Corinthians de todos os tempos. Ele teve no Corinthians, na melhor fase do Corinthians, que eu tive o
privilégio de estar junto. Ele foi apresentado em 2012 e eu estava lá para fazer a primeira 3x4 dele para o documento. O primeiro jogo foi contra o 15 de Piracicaba, né? Isso. E aí Então, ele chega naquela Libertadores sendo teoricamente o terceiro goleiro. É verdade. O Júlio César falha, o Cássio treina bem. Tinha o Danilo também, né? Tinha o Tem Danilo, o Danilo Fernandes. Fernandes, né? Aí tem aquele jogo emblemático. Matheus Vidotto, que já estava crescendo, né? crescendo. Tem aquele jogo emblemático contra o Emelec, né? Que ele Isso. faz uma grande defesa de falta, Exatamente. dali assume. Não, aí viemos embora para ser campeões invictos. Aliás, você está falando disso, desculpa, Leonardo. Como que foi sua chegada ao Corinthians? Né? Porque você em 2012 já estava no Corinthians, você chegou em 2008. 2008. Caiu em 2007. Na época eu fotografava para o site do Corinthians. Então O site você entrou em que ano? O site eu entrei em 2003. corinthians.com.br. Eu era fotógrafo só do site. Mas sempre tentando desenvolver a ideia de ter um fotógrafo que acompanhasse o time de futebol. E a coisa lá não estava muito bem aparada, nunca deu certo. Quando caiu para a segunda divisão, o jogo lá em Porto Alegre... 2 de dezembro de 2007. Gol do Clodoaldo. Pelo amor de Deus. Quando foi janeiro, o departamento de marketing do Corinthians me liga, me lembro direitinho, eu estava em casa. Daniel, lembra aquela história que você queria acompanhar o time? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. E aí eu fui e me apresentei lá em Itu, onde o Corinthians treinava. Aliás, tem uma história muito engraçada. O técnico era o Mano Menezes. Então, vou começar a trabalhar, chego lá, me apresentei. Onde os jogadores ficavam era aqui na parte de baixo e a parte do campo e alguns alojamentos e a academia na parte de cima. E eu cheguei... Mano Menezes já estava no campo, que o treino estava para começar. E eu cheguei, boa tarde, senhor Mano Menezes, eu sou o Daniel, eu sou o novo fotógrafo do Corinthians, nós vamos, a partir de agora, acho que nós vamos conviver. Ele estava sentado assim de boné, e eu em pé, né? Aí ele vira para mim assim, senhor Daniel, o senhor faça o seu trabalho corretamente, que eu tentarei fazer o meu. Ah, que simpatia. Eu falei, puta que onde eu fui amarrar meu burro? O Sidney Lobo, que é o auxiliar dele, está sentado aqui do lado. Quando eu olho para o Sidney, ele está assim... se matando de rir. Claro que foi uma grande sacanagem, porque eu não vejo o Mano Menezes fazendo aquilo. É uma ótima pessoa. É uma boa pessoa? Nossa, ótima da pessoa. Convivência pessoal. Aí ele levantou, aí fez tirou um barato com a sua cara. Tirou um barato legal, mas você imagina minhas pernas naquela hora. Aquela cara de gaúcho bravo dele. E ele fala meio grosso assim, nossa. Aí levantou, me deu um abraço, aí foi aquela recepção de praxe. Uma relação boa. Sempre muito boa. E ainda pegando essa parte que o Bruno levantou do clima. O Mano, ele chega, faz até uma brincadeira inesperada, o clima no Corinthians pós-rebaixamento. Ele tinha aquele clima já de superação, de já caímos, esse ano vamos nos reerguer, ou ainda era aquele clima de luto? Não, o Mano Menezes, eu acho que ele já foi contratado, porque na ideia da diretoria, e que acabou dando certo, é que ele ia chegar ajeitando a casa. E ele chegou ajeitando a casa. Trouxe um monte de jogador novo, Alessandro, Chicão, Acosta, nem lembro, de Diego... O Herrera chega nesse ano? O Herrera chega nesse ano. O Acosta, o Douglas. O Elias. Nossa, André Santos. O Alessandro já estava antes? Não, o Alessandro veio. Era o Irã, nosso lateral, lembra? Se não me engano, o Alessandro estava na reserva do Flamengo. Alguma coisa assim. E ele foi montando Foi uma bela achada de elenco, hein? Sim, com a mão dele. Foi comando dele ali, as contratações? Só pode. Nenhum jogador é contratado, ou raramente dá a cabeça só do Cartola. Do Cartola. Claro que internamente tem conversas e tal, porque depois é o nome do técnico que está em jogo. Claro. Então eu duvido que chegue algum jogador... Mas um projeto tão importante quanto Série B, assim, Série B, o Corinthians precisava voltar. Sim. E aí eu fiz parte disso, dessa volta do Corinthians para a Série A. Eu fiz parte disso e é um privilégio. E aí o ano foi tranquilo, né? O Corinthians lidera de ponta a ponta. De ponta a ponta. Então foi... Uma coisa que não foi tranquila foi a final da Copa do Brasil, né? Naquele ano. Ai, nem me fala, amigo. Nem me fala. Contra o Sport Recife. Nossa, que...
Se não fosse aquele maldito gol do Carlinhos Bala aqui no Morumbi. E ele sai depois da entrevista falando que no jogo de volta eles seriam campeões. Exatamente. E mais tarde a gente ainda depois acabou contratando o Moacir, que nesse jogo de Recife jogou muita bola contra nós. Um pouco mais tarde o Corinthians contrata o Moacir. Aliás, tem uma história que foi nesse jogo que você se sentiu mais acolhido pelo elenco, não foi? Ah, tem uma história muito legal, porque eu tô chegando. Você era uma pessoa ainda desconhecida de todo mundo, né? Era junho, assim, julho. Eu tinha chegado em Copa do Brasil, sim, Copa do Brasil, junho. E aí eu lembro que eu tô lá para fotografar. Alegria, tristeza, eu sou o repórter fotográfico. E eu lembro que o ambiente no vestiário era, como se pode imaginar, de muita tristeza. E eu, o fotógrafo, se tem alguém num ambiente e um fotógrafo chega com a câmera, as pessoas normalmente se ajeitam, tem uma outra... Se apruma, né? Se apruma, tem uma outra atitude. Hoje em dia, se você puxa um celular num lugar, não é a mesma coisa. Mas se um fotógrafo chega com uma câmera, a postura é outra. Você imagina isso no vestiário, todo mundo pelos cantos chorando. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a câmera pendurada, em grande angular, o foco pré-focado em 1 metro, e eu dava o foco andando, chegava perto, ia para trás, e ia disparando sem eles verem. E aí deu um trabalho triste, mas rendeu. Foi publicado? Saiu no livro da Copa do Brasil de 2009, quando a gente ganha, porque aí eu fiz uma retrospectiva do que tinha sido a Copa do Brasil no ano anterior e a gente ganhando do Inter. E aí, foi aí que você perguntou do acolhimento. Eu estou fotografando o Marcel, que foi um dos contratados da época. Eles estavam na rodinha com aquelas palavras de incentivo. Então, o Marcel me puxa e me traz para dentro da roda. Foi um momento muito emocionante, que aí eu falei, caramba, eu estou no Corinthians, caramba. Eu faço parte do elenco. Eu faço parte do elenco. Que lindo. Não faço gol, mas faço parte do elenco. Sim. E aí, como você citou, né, no ano seguinte, o Corinthians volta à final da Copa do Brasil, mas nesse meio tempo teve uma coisa um pouco importante, né? A chegada do maior atacante da história do futebol. Do Corinthians também está na minha seleção do meu Corinthians. A gente vai fazer essa seleção mais tarde, né, Leonardo? Faremos essa seleção. Farei a minha também. O Corinthians, isso não sou eu que falo, é voz corrente. O Corinthians é até o Ronaldo chegar e depois do Ronaldo. Uhum. Eu tenho foto do Ronaldo no CT lá de... Parque São Jorge? Não, de Itaquera. Do CT de Itaquera. Parque ele fazendo um tratamento que é um tratamento caro, hoje em dia ele está super desenvolvido, que é a crioterapia. Uhum. A crioterapia consiste em você mergulhar o jogador, acho que por 7 minutos, em baixíssimas temperaturas. Você fica lá por gelo? É gelo, tá. Que é para prevenir lesão. Uhum. E eu tenho foto do Ronaldo dentro de um barril desses barris de óleo, e ele dentro do barril, quer dizer, é uma tecnologia nenhuma. Olha lá. Olha lá. Aquilo olha que tecnologia, hein? Olha, só que você vai no... Pegou da geladeira o gelo, tacou no balde. Mas era isso mesmo. Cada jogador que entrava, trocava o gelo, que era para baixar a temperatura. Hoje, você vai no CT hoje, você tem um equipamento caríssimo, que dá menos 270 graus. Nessa época era feito dentro do balde de gelo. Tinha treino de vez em quando até no Parque São Jorge, na Fazendinha, né? Também. Eu tenho aí em Itu e tenho lá no CT de Itaquera. E como que era esse convívio do Ronaldo, né? Porque ele chega, muitas piadas sobre o peso dele, sobre o auge já ter sido passado. Nossa. Como que foi essa negociação? Se vazou para vocês, funcionários do Corinthians? E como que era o convívio? Ele realmente se dedicava no treinamento ou fazia... Até para complementar a pergunta, e também tinha a questão de tirar a foto, aparecer a barriga dele, não aparecer. Tem uma história maravilhosa da barriga dele. Eu mandei essa foto para vocês. Foto da barriga, é aquela ali? Esse é o primeiro dia que o Ronaldo pisa no CT tá fininho, hein? Itu. Ele entrou no campo e eu fotografei. E aí essa foto tem uma história muito engraçada. Porque você imagina a fissura da imprensa, na época, querendo saber como é que estava a barriga do Ronaldo. E vinha pergunta, Daniel, como é que está lá? E você não pode falar nada. Então essa barriga era uma coisa, era guardada a 7 chaves. Só que tem um dia... O Ronaldo você falou como é que era o Ronaldo? Sim, o Leonardo. O Ronaldo é de uma inteligência, é impressionante. Ia começar o treino da manhã. Então eu estou aqui parado
Ele vem e passa do meu lado e levanta a camisa e fala: ó, Daniel, olha a minha barriga, olha como eu tô tanquinho. E levanta a barriga pela primeira vez. Não tinha nada combinado com você? Nada. Eu, claro, tô ali, ainda bem que eu tava com a lente certa na hora certa, porque se ele abaixa já era. Mas aí, se você pensar, no lado direito do Ronaldo, tava toda a imprensa. Você acha que ele pensou em tudo ali? Porque a visão que a imprensa tinha da barriga dele era uma visão lateral. E lateralmente ele estava perfeito. Então ele não mostrou a barriga. Tinha o pneuzinho assim? Não, ele não mostrou para o Daniel. Ele mostrou para o pessoal da imprensa. Ele mostrou para o pessoal lá, com certeza. Porra. Esse era o Ronaldo. O Ronaldo, sabe o que daria um livro assim maravilhoso? A convivência do Ronaldo com o Dentinho. Vocês não acreditam pai e filho. o que eram esses dois juntos. E era azaração pura, azaração pura. Dentinho respeitava ele, não? Dava muita porrada nele e tomava muita porrada nele. É? Nossa, era... Então, o Corinthians é um até o Ronaldo chegar e ele é outro após o Ronaldo. Porque veio foi um dos grandes acertos do André Sanches? Ah, sim, com certeza. Eu não sei, a história que eu sei é a mesma história que vocês sabem. Do guardanapo num restaurante. Do guardanapo no restaurante, que o Joaquim Grava foi para o Rio, que o André estava no Rio e que, enfim, a negociação aconteceu no Rio. O que a gente soube aqui internamente, gente, o Corinthians contratou o Ronaldo. Um olhava para o outro e não... Até o dia que ele foi apresentado. Lá no Parque São Jorge, né? Festa com a fantástica. Sabrina Sato e o Rapping Hood. Sabrina Sato e o Rapping Hood. Então foi uma festa. Mas nos treinamentos, então, não tinha aquilo de eu sou estrela, vou correr menos que ninguém. Ele treinava mais que os outros. Até porque ele precisava entrar em forma, mas ele não punha o nome dele na frente da obrigação. Ele é muito profissional, muito. Eu não sei se está aí uma foto que eu mandei, a água escorrendo. Nesse dia, o time tinha treinado de manhã e ele estava treinando sozinho na areia. E isso era comum. Não tá. Depois, se vocês quiserem, eu mando essa foto para vocês. Muitas vezes, ele treinando sozinho. O time treinava de manhã, ele treinava junto. À tarde, todo mundo descansando, ele estava na academia. Então, ele quando afinou para jogar 2008, 2009, ele estava fino para jogar bola. Você estava lá em Presidente Prudente, naquele gol? Eu estava, e aí... Conseguiu? Amigo, aí você me lembra de uma história... Você estava do lado do alambrado ou você estava do outro? Não, eu estava do lado do banco de reservas. Estava na lateral. Na lateral, que é o cantinho onde o Ronaldo correu. Só que aquele jogo contra a Porcada não tinha lance para mim. Eu tinha um registro do jogo. Eu tinha lá um álibi para dizer que eu estive em Presidente Prudente. Fiz meu papel aqui, ó. Estou aqui. Aí eu fiz uma coisa que eu nunca fiz e jurei que nunca mais eu faço. Eu saí daqui e fui para o outro lado. Quando eu estou chegando no outro lado, me aprontando, o Douglas está pronto para bater o escanteio. E ele bate a porra do escanteio na cabeça do Ronaldo. Ronaldo faz o gol e corre onde eu estava. A foto que eu tenho é uma foto horrível, tem fotos melhores desse lance, a minha foto é ruim. O que me salvou um pouco é que aí é um privilégio de ser fotógrafo do clube e fazer internamente, porque a comemoração do Ronaldo com o Dentinho a caminho do vestiário é uma coisa maravilhosa. Eu não sei se eu mandei essa foto, se eu não mandei eu posso mandar depois para vocês. Então, eu me senti um pouco aliviado. Eu não tinha o Hot News, mas eu tinha a coisa do carinho, do bastidor, que ninguém tinha. E nunca mais troco de lado. Nunca mais. E aí é o início da era vitoriosa do Corinthians, né? Porque ele faz aquele gol, talvez um dos gols mais bonitos do Corinthians, ao menos no século, que ele dá o drible de letra no Triguinho, faz o gol por cobertura contra o Santos. Nossa. Protagonista da final contra o Inter. Exatamente. E aí vem um episódio triste pro Corinthians, que é a queda pro Tolima, a aposentadoria do Ronaldo. Do Roberto Carlos. Mas já não era Tite, né? O Roberto Carlos vai embora, né? Por o carro quebrado, vai pra Rússia. O carro quebrado, eu cheguei no CT, o Corinthians me indenizou de tudo.
O meu carro estava completamente depredado. O seu também? O meu também. Pô, E qual Mas que é a eles sua culpa? confundiram ou só saíram quebrando? eles- Pô, você tinha uma Ferrari igual os outros? Não, eu tinha um Fiat, mas estava do lado do carro do Moradei, que era uma puta de uma Ranger, daquelas coisas Sei. imensas. E eles foram quebrando e quebraram tudo. O Corinthians me pagou tudinho, ficou tudo novinho, não tem nenhum problema. Mas eu entrei lá, depois do jogo com o Tolima, como eles se comunicam todo o tempo, a gente já sabia que a torcida tinha invadido aqui, que já tinha feito aquele estrago. Mas eu entrei na... Você vê, eu era tão do time que até meu carro arrebentaram. Isso. Mas deu tudo certo. E aí o Andrés mantém, né? Ele fala que o Tite vai ser o técnico, o Corinthians acabando campeão brasileiro. Você falou de acertos do Andrés? Tá mais um acerto do Andrés. Todo mundo queria a demissão. manteve o Tite. Ele... Manteve o Tite. Foi E aí- depois da derrota do Tolima, né? Que Depois ele da quase derrota caiu. que aí o Ronaldo aposenta, o Roberto Carlos vai embora, ele banca o Tite. Ele banca o Tite. Um ano muito bom do Liedson também, naquele Também, campeonato. Porra, Liette, saudade. E Não aí- começa. Eu começar a chorar. Perto aqui. do que a gente tem agora, né? E aí um ano depois tem a chegada do Cássio e o ano mágico do Corinthians, né? Como que foi 2012 trabalhar no Corinthians? Deve ter sido mágico, né? Nossa, começou com com uma história muito legal, que foi o primeiro jogo do Corinthians. A gente estava perdendo de 1-0. Pro Tátira. Do Tátira. Isso, lá fora, né? Lá fora. E aí, 41, 42, 43, e eu já com um olho no gato, outro na sardinha para sair, porque se eu espero muito para sair do campo, para entrar no vestiário, a segurança não me deixa entrar. Então eu tinha que, porque eles dão a preferência dos jogadores voltando. E eu com um olho no gato, outro na sardinha, me preparando já para entrar no vestiário, acontece uma falta aqui na ponta esquerda. Quem bateu aquela falta? Alex. O Alex. Alex bateu Que aquela veio do falta. Inter, né? E eu tô aqui, foi a minha primeira história de pedido pro Alex. Ele não sabe disso até hoje. Aquele pedido interno, falei, Alex, por favor, coloca essa bola na cabeça de alguém. Aqui no foco e fazendo um pedido. E ele não me coloca a bola na cabeça do Ralf, Ralf que não era um fazedor de que gols. não era um fazedor de gol. Aliás, ele não fazia gol, ele não fazia falta, ele não era tomava expulso. cartão. Que saudade do Ralf. Puta vida, que saudade Forte do Ralf. candidato pro Corinthians de todos os tempos também. Aí eu quase choro, porque... Depois vocês vão querer saber. A gente vai fazer no fim, né, Leonardo? Eu Vamos fazer explico no por fim. quê. Tá. Mas o Ralf tá no coração. E agora aí- a final da Libertadores. Então, né? antes da final tem um jogo emblemático contra o Contra Vasco, né? Contra Na o- minha opinião, o jogo mais emocionante que eu vi na minha vida. Assim. Sim. Corinthians e Vasco no Pacaembu, gol do Paulinho, 38 do segundo tempo. 38. Aí foi meu segundo pedido pro Alex, porque estava do meu lado, o jogo estava empatado, a gente precisava ganhar. Eu nem lembro, não sei se precisava ganhar ou se ia para os pênaltis. Não, ia pros pênaltis. Ia para os pênaltis. Foi 0-0 lá no Rio. E foi numa noite de chuva. Chuva, uma chuva desgraçada, horrível, não né? teve jogo. Aí o Alex. No ano anterior já era o Corinthians campeão brasileiro com o Vasco sendo vice. Então já havia Isso. uma rivalidade de um ano. Com certeza. O Juninho, pernambucano no Vasco. Aí o Alex vai bater o escanteio e eu, Alex, por favor, coloca na cabeça de alguém. E ele não me coloca na cabeça do Paulo. Eu tenho essa foto, estou falando dela, mas eu acho que eu não mandei essa foto para vocês. Você me lembra depois, Bruno, Leonardo. Eu mando essas fotos para vocês. Porque a foto que eu tenho, a bunda do Paulinho está acima da cabeça dos zagueiros do Vasco. O Paulinho subiu como nunca. Parecia um beija-flor, assim, né? Um Porque helicóptero. muita gente fala da defesa do Cássio, mas não ia bastar a defesa do Cássio. E aí, esse na gol. sequência, ainda brinquei com o Cássio no dia seguinte. Falei, Cássio, você não cortou as unhas ontem. Porque se você tivesse cortado as unhas, você não pegava a bola do Diego Souza. E ele levantou como se não tivesse feito nada demais, né? Eu A defendi própria a bola. transmissão, na época da Globo, fica na dúvida se foi pra fora, se o Cássio defendeu. Foi assim, foi a unha dele que ele não cortou. Cara, porque o Diego Souza fala que ele fez mal, ele não fez mal não, ele chutou certinho, tirou firme, Tirou né? firme. E você tem até uma foto que comprova, né? Que o Então, Cássio Você tem foto do goleiro pegando, não? Não, essa foto está no livro e não é minha. Tá. Eu vou explicar por quê. Eu sempre fico. Essa foto tem que ficava ter, né? no ataque do Corinthians. Sim, claro. E esse lance aconteceu no outro gol. No E repentino também, né? Mas no Pacaembu, com uma luz de merda, a luz do Pacaembu é uma porcaria, e eu tava do lado de cá, e eu tava pelo menos, quanto médio campo? 105, 110? Segundo o Luxemburgo, mudou. Chegando no Luxemburgo diminuiu. Né? Diminuiu por Não, causa aumentou. Aumentou. Eu 105, 110, eu tava do outro lado, mesmo com as lentes que a gente tem,
Mas a foto que está Sim. no livro é do Léo Pinheiro. Então o Corinthians nunca fica com 2 fotógrafos, fica só com um do lado. Eu sempre quis, mas por problema de budget, nunca tivemos É só tirar 0,5% de qualquer reserva lá. Por problemas de budget, nunca tivemos 2. Tinha Porque dois... o salário, um cara que ganha menos ali ganha 100 mil, né? Ah, no Corinthians. Nunca tive acesso a salário de ninguém. Aliás, só uma coisa, antes, você sempre falou que você se manteve muito tempo lá, também que você soube nunca ultrapassar o limite também, né? Na relação com os jogadores. Sim, porque quando eu entrei, tinha umas histórias lá de muita coisa que vazava para a imprensa. Então, eu já era um elemento estranho. Nada saiu da sua boca ali para a imprensa que fosse negativo. Nunca. Aliás, teve uma história engraçada, porque a gente foi nós fomos campeões contra o Criciúma, e do Criciúma a gente foi jogar em Caxias do Sul, já campeões da Série B. Da Série B. E aí tem aquele, à noite, jornalistas no salão. Não foi contra o Avaí que a gente foi campeão? Foi Avaí ou Criciúma? Não tenho certeza também. Vamos lá. Bom, vai falando com vai. Então, teve aquela reunião e aí alguns jornalistas vieram. Porra, Daniel, você é foda, né? A gente achava que você era, sendo fotógrafo do Corinthians, você ia passar um monte de informação e você nunca passou informação nenhuma. Falei, porra, mas você queria que eu fizesse o quê? Escutasse lá e viesse contar aqui? Eu não durava 2 minutos. Primeiro que é uma coisa absolutamente antiética. Sim. Parece que tem gente que faz isso, eu não tenho. Hoje em dia Corinthians 3, Avaí 2. Foi contra o Avaí. Foi contra o Avaí. E hoje em dia está cada vez mais frequente também nesse vazamento. Eu nunca participei, falo assim de boca cheia. Também não forçava para ser amigão dos jogadores. Não. Amizade particular com nenhum. Sempre acontecia da festinha do filho do jogador. Você chegava no vestiário, tinha lá um convite para ir na festa. Eu nunca fui, porque achava que era um. Tá. Porque não acaba misturando. Partia né? até de você essa. Muito. Sempre foi uma relação absolutamente. Por isso você foi longevo, talvez, né? Você saiu em 2022, né? Pode ser. Tá. Mas aí, para concluir o assunto, o Libertadores, né? Depois desse jogo emblemático do Cássio, tem o Romarinho também, né? Vem a semifinal contra o Santos, que o Corinthians enfrenta o atual campeão e é soberano na ida. Gol fantástico do Emerson Sheik na Vila Belmiro. Aquele gol pra mim e depois pra mim o gol é do Danilo, que também é do Emerson Sheik, né? Não, desculpa, esse é na final. O gol foi contra o Santos aqui em São Paulo? Foi Danilo. Foi o Danilo. O rei dos gols decisivos. É verdade, numa falta também sobrou pro Danilo. O Neymar no auge. Outro injustiçado, né? Ídolo demais, né? Que figura. Não tá no meu Corinthians de todos os tempos. A gente vai conversar disso mais tarde. E aí vem pra final um herói improvável. Essa foto tem que eu mandei. Uma foto que nós temos aqui. Olha que maravilha. Vocês estão vendo aí na tela. Meu Deus do céu. A cavadinha do Romarinho é uma entidade corintiana. Esse é uma entidade, porque... Tem um tatuador aí disponível? No vestiário, eu até publiquei esses dias no Instagram uma foto dele no vestiário. Ele está no vestiário, acho que chupando uma laranja, como se nada tivesse acontecido. Ele entra na Bombonera, aquilo lotado com 60, 70 mil pessoas, como se ele estivesse entrando num campo de várzea, um campo de terra. Todo mundo fala o estádio mais assustador do mundo. Pro Romarinho, não existe estádio mais assustador no mundo. A foto ali, me rendeu essa história, essa foto. Que tem uma sequência até dessa foto que aí a torcida começou a jogar bomba. Começou logo depois do gol do Boca, logo depois do gol começaram a jogar bomba e ele sai envolto do mar. Olha ele ali, ó. Olha lá. Ele sai. Isso é nesse dia? Isso é nesse dia, é no vestiário, depois do jogo. Depois ele do não jogo. Tá alucinado? Fiz o gol, ele devia estar pensando, ele é do Artina, devia estar pensando na terra dele. Da praça lá, o sorvete que ele vai tomar depois. Aliás, outra história que comprova quem é o Romarinho, essa história é muito engraçada. Depende muito de cada treinador, mas sempre no pré-jogo, sempre acontecia o rachão. Sempre teve um rachão. E os jogadores instituíram o troféu Pereba. O troféu Pereba era uma bosta do pode falar bosta? Tarde demais. Fica à vontade. Segue o jogo. O troféu era uma chuteira assim. Uma merda de um troféu. Uma merda de um troféu, uma chuteira a 45 graus num pedaço de madeira e eles escreveram assim com canivete, Pereba. E o Pereba era dado pelo time que perdeu, pro pior jogador do time dele. Tá. E era um troféu itinerante. Num jogo
um jogador, no outro jogo, e o jogador ganhava e levava para o vestiário. Tinha que ficar com No ele. próximo rachão, ele trazia o troféu que era colocado novamente em disputa e assim sucessivamente. O Romarinho, quando ganhou, achou que o troféu era para levar para casa e levou embora. Ele achou que era uma honraria que ele Achou que ganhou. era uma honra. E o troféu, gente, o troféu é uma porcaria. Juro, Não era nem bonito. é um pedaço de madeira preta com uma chuteira assim encravada em 45 graus escrito Pereba. Pereba, Esse é o Romarinho. Ficou Então, feliz. um troféu, né? Troféu É é um troféu. claro. Mas aí o Corinthians vence a Libertadores e vai pro Mundial. Oh, meu Deus. Nossa. E aí vem tem o jogo de volta também, né? O Emerson Sheik, né, ainda contra o Boca Juniors, que ele... A mordida acaba no com o jogo. Caruso. Eu não tenho. A foto que todo mundo Ninguém conhece. tem foto do mordida, né? Tem uma reprodução, Tem de reprodução vídeo de da vídeo. Globo. Sim. Da vídeo da São Globo. coisas que o VAR hoje em dia não permitiria que acontecesse. Ah, né? com certeza. Mas que são histórias do futebol que... Não, isso vai ficar para a história. Não... E aí depois, né, Japão. a gente fala do Romarinho, vem outro herói corintiano, Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro. Que a torcida... Pra mim é ídolo. Pra mim é muito ídolo. Sim. É outro que pra mim é injusto. Porque se pegaram... Eu perdoei os erros Sim. dele. Até assim. porque ele falou que no Brasil só jogaria no Corinthians, ele não mentiu 100%, porque ele nunca mais foi o mesmo depois que saiu do Corinthians. Isso é verdade, não jogou em lugar nenhum. Não jogou em lugar Mas nenhum. o jogador, ele defende, pra mim é ele ídolo. defende o lado. Pra mim teria Claro. um busto do Sim. teria um Até- busto dele. Ele foi, Até recebeu um no- salário melhor, uma oferta melhor, foi. Até mas ano passado, no no pau que ele fez. jogo LDU e São Paulo, que a LDU elimina o São Paulo, ele faz um símbolo pra torcida do Qual que é o Corinthians. símbolo mesmo relacionado ao Corinthians? Acho que ele fez um C, Um C. já C, querendo dizer, eliminamos o São Paulo, o Corinthians ainda vive em mim. Não, ele merece ser mais bem tratado. A gente tem uma história. O Viola, por exemplo, demorou. Até hoje não é bem tratado porque foi jogar no Palmeiras E o depois. Né? Rivelino? Nossa. E o Rivelino? E o Rivelino. Eu ia mais cedo pro Parque São Jorge pra ver o Rivelino jogar nos Vendo aspirantes. que só saiu porque foi mandado embora. Porque foi né? mandado embora. 74, depois da final contra o Palmeiras, né? Que eu A tava culpa é lá. do Você Rivelino. tava lá? Que eu Na tava torcida, lá. não fotógrafo. Não, tava na torcida. Nesse dia... Foi no Pacaembu ou no Morumbi? Morumbi. Foi no Morumbi. Dia de um domingo de meio chuvoso, muito frio. E eu tinha uma bandeira listrada de 3 metros de largura por 6 de comprimento. E eu rasguei essa bandeira chorando depois de perder pra porcada. Tem uma música do Paulinho Nogueira, né? Não é do Paulinho Nogueira, não, é do Germano Matias, que fala bandeira do Timão, você rasgou minha bandeira, você rasgou a bandeira Eu nesse dia. rasguei literalmente. E estava vendo esse jogo do lado do Carlinhos, que é meu eterno amigo, que torce pro porco. Quando a gente era na época que as torcidas podiam ficar Era um pouco mais juntas. civilizado Era o um pouco negócio. mais civilizado. É. Mas Mas estamos aí- chegando no Mundial aí, né? Mas aí o Paulo Guerreiro, né, no Japão, como foi cobrir como fotógrafo e como corintiano? Então foi uma cobertura meio complicada para mim, porque eu acostumado Frio demais lá também, né? Muito. Eu acostumado a fazer bastidor, nos jogos eu não pude entrar nos vestiários, não tem registro. A não ser que o FIFA não autorizou? Porque eles tinham os patrocinadores próprios lá e eu sei que eu não pude entrar. Então eu trabalhei como imprensa. Você virou um repórter Um fotográfico comum. Naquele treino que antecipa o jogo, que a imprensa... O primeiro jogo. Da semi ou da final? Os dois. Os dois. Porque Al Hilal, não era? o tipo, Al-Ahly. Al-Ali. A FIFA abre para a imprensa documentar 15 minutos. E eu falei, pô, mas eu vou ter que sair, eu sou fotógrafo do clube, aí eles me deixaram ficar desde que eu não fotografasse. E eu encostei a câmera, mas fiquei lá dentro, tanto contra o Al-Ahly contra o Chelsea. Eu fotografei os 15 minutos permitidos, a imprensa saiu, eu encostei. Mas nos vestiários eu não pude entrar. Que pena. Então eu trabalhei como imprensa. Mas Mas tirou umas aí- fotos bonitinhas ali, né? Mas aí tem Olha lá, uma... Leonardo. Então, Tem uma história também, me corrija se eu estiver errado, Meu que você Deus. teve que trocar com um fotógrafo gringo para conseguir essa foto, não. é isso? Então, por isso que eu falei que foi meio complicada essa cobertura. A FIFA distribui os coletes, você tem que fazer uma pré-inscrição. Quando você pega o colete, você pega junto um banquinho e um número desse banquinho. Esses banquinhos estão ao largo, do lado na lateral, se tem muita gente, eles liberam a lateral. Se não tem muita gente, fica só atrás do gol. E aí o meu nome não estava na lista. Eu já comecei a ficar aquela
fila de estrangeiros e eu ali no meio, o meu inglês é uma merda, eu mal sei falar, estou com fome, e eu não sabia o que fazer. Nisso passa um representante da FIFA, um francês, que tinha me visto nos treinos do Corinthians. Falou, você não é o fotógrafo do Corinthians? Eu falei, eu sou. Não, vem cá. E me tirou da fila. Graças a Deus. E me leva para falar com uma mulher, uma representante da FIFA, uma portuguesa. Puta, foi Deus é bom, hein? Eu estava com a nuvenzinha azul em cima de mim. São Jorge ajudando. A São Jorge ajudando. Essa mulher facilitou tudo para mim e falou, olha, é o seguinte, eu sei que não te interessa, olha que coisa maravilhosa, eu sei que não te interessa ficar no ataque do Chelsea. Esse aqui é o número do fotógrafo do Chelsea. Fala com ele, tenta convencer ele de vocês trocarem de lado. Ninguém vai falar nada. E aí, um ajuda o outro. Primeiro tempo eu estou do lado de cá, o Corinthians atacando para cá, 0-0. Quando estamos cruzando, que eu estou indo para o outro lado, vem o fotógrafo do Chelsea, que eu já tinha mais ou menos. E como é que você fala para o inglês, com aquela fleugma britânica? Can you change your place with me because I am from Corinthians, you are from Chelsea? O cara ia cagar de rir. E ele não cagou de rir, mas ele entendeu o que eu queria. Aí, porque ele também queria, né? Porque ele precisava. O número do banquinho ficava aqui. O meu estava na mão e o dele aqui. Como você falou com ele? Eu não falei, eu arranquei o número dele e falei, this is for me, this is for you. You stay over there, I'm staying over there. Olha, brilhou no inglês. Brilhei no inglês. E deu certo. Pior é que deu certo. Eu tenho a foto do E esse lance do Paulo Guerreiro comemorando por causa que eu estava no lugar certo. E esse lance é tão iluminado que passa no pé dos 11 jogadores do Corinthians até sair o gol do Guerreiro. O lance inteiro passa no pé do Cássio, Alessandro, Chicão, Paulo André, Fábio Santos, Ralf, o Danilo Paulinho. Por último chuta, a bola sobe. O Paulo Guerreiro vem cai no Paulo Guerreiro e faz o gol. Nossa, é uma coisa muito iluminada, né? E a torcida, 16 de dezembro. E a torcida do Corinthians não reverencia o nome de Paulo Guerreiro. Eu acho. Tá errado. Eu acho é longa a história da torcida do Corinthians. De ingratidão. Você vai na Argentina, o amor que os jogadores, que a torcida argentina tem pelos jogadores. O Maradona jogou 2 anos pelo Boca Juniors, ele é apaixonado, né? A torcida inteira. Jogou em outros times dentro da Argentina própria, né? Jogou no. Onde que o Maradona jogou? Jogou no Napoli. Não, na Argentina. Ele voltou, ele jogou no vermelho e preto, esqueci o nome do time. News, talvez News. Ele começou no Argentino Júnior. No Argentino Júnior. Mas na volta ele jogou em outros times que. Continuou reverenciado. Pelo Boca. Era um deus pra eles. Sim. Eles amam. Agora, o cara dá uma pisadinha na bola. Eu não entendo. O que a torcida do Corinthians às vezes faz com ídolos importantes. Gente que fez a história do time, do clube. E aí, pós-mundial, vem a fase boa continuando. Tem algumas derrocadas que, por exemplo, acabam com a queda do Tite. O Tite retorna depois em 2015. Que talvez seja o auge do futebol do Corinthians, que é aquele futebol realmente mágico de assistir. E aí tem o brasileiro também de 2017, mas era muito vitorioso. Mas 2013 ganhamos 2, hein? Ganhamos o Paulista, e a 2013 e a Recopa. A Recopa é o único título que gol Tem o gol do Renato Augusto. Renato Augusto, eu tenho essa foto, ele encobrindo. Golaço. Inclusive, falando do Cássio, tem talvez uma das maiores falhas da carreira dele, que é um chute da Luiz, o Boi Bandido, né? Isso eu não lembro. Foi antes. Isso eu não lembro. Foi antes do gol de cobertura do Renato Augusto. Isso eu não lembro. O que é ruim eu não lembro. Aquele jogo foi tranquilo também pro Corinthians, né? O Corinthians foi. A gente já tá indo na reta final, mas você tem uma frase sua que não tem nenhuma foto sua que foi publicada que esteja o corintiano sendo pisado por ninguém, corintiano por baixo. Isso é uma questão de edição. Tá, pode ter, mas você não passa pra frente. Eu guardo. Nunca tenho. O jogador do Corinthians, para mim, tem que estar sempre por cima, tá sempre altivo. Está sempre dominando a situação. Você não vai achar nenhuma foto de algum jogador pisando, humilhando. o jogador humilhando. Aí o Paulinho, para dar saudades na torcida do Corinthians. Meu Deus do céu. Isso é presidente prudente. Para mim é um dos maiores ídolos. Então, tá no meu Corinthians de todos os tempos. Não é meu médio volante de todos os tempos. Mas aí em 2017 tem uma foto também simbólica que é uma selfie, né, do Romero. Que maravilha. Essa história é...
Porque o Romero vinha de uma fase que não estava fazendo gols. Ele é tão ídolo que merecia ser melhor jogador, assim. Porque realmente... Verdade, Bruno. Eu falando sério, eu não tô verdade. zombando dele, não. Ele é bom, mas ele não consegue ser o tanto que ele merece ser. Mas ele está sempre na hora certa, no Tá lugar sempre, certo. eu acho um jogador muito impressionante, respeitável. Muito impressionante. E ele Limitado, mas nesse muito, ano- muito iluminado, né, com a camisa Verdade. do Corinthians. Nesse ano ele vinha de uma fase sem fazer gols e eu estava almoçando para ir pro... Foi contra o Palmeiras aquele na Arena, na né? arena. Eu estava almoçando, ele passa por trás de mim, bate nas minhas costas. Daniel, hoje vou fazer um gol. Falei, legal. Que enfim, né? Faz tempo que você Tá não precisando. faz. Ele falou, eu tô tão confiante que eu vou deixar meu celular com você. Outra coisa que eu falo assim, de boca cheia, eu não armo foto. Que no jargão jornalístico é você armar a cena ideal. Isso não é fotojornalismo. Isso não é, isso é propaganda. Tá, isso, publicidade. Publicidade. Fotojornalismo você vê. Tipo, combinar pra onde ele vai comemorar, comemora pra cá. Não. Aliás, os fotógrafos. Problema dele pra onde ele vai comemorar. Problema deles. Os fotógrafos sempre. Problema seu também, você vai atrás dele. Brincavam comigo. Daniel, onde você vai ficar? Porque quando você ficar, o jogador corre. Se eu mostrar as comemorações do Corinthians, eles estão sempre de costas pra mim. Eles Parece não- que é de propósito. Só que nesse dia, a proposta foi de um jogador. Tá. Eu vou deixar meu celular Isso. com você. Ele que pediu. Fui antes pro vestiário, daqui a pouco chega o Corinthians, eu fotografava o vestiário, mandava para o site para mostrar a chegada do Corinthians. Quando eu estou indo para o campo, o Romero, Daniel, ó meu celular. Lembrou. Onde você... Ele lembra. Ele nunca tinha feito isso antes. Nunca. Onde você vai ficar? Eu expliquei para ele que eu estou do outro lado do banco, na altura da grande área, e eu vou ficar ali. Cara, falei, bom, se esse cara fizer isso mesmo, eu sempre fotografei sempre com uma lente só. Nesse dia eu levei uma segunda câmera com uma grande angular e foi a minha sorte, porque eu fiz toda a sequência do gol que ele fez, ele correndo para mim, deu tempo de encostar Eu tava no estádio nesse dia. Supertele, deu tempo de encostar a Supertele, pegar a grande angular, com a mão aqui assim meio pronta para entregar o celular para ele, e aí eu... Porque esse jogo era o jogo aquele que o Neto falava, vocês vão perder o campeonato do Palmeiras. Esse jogo ia definir. E a gente tem a E selfie aí, né, ah, Fabi? Eu não sei se eu mandei para você. Aí, A pequenininha, mas tem. É. O Pacaembu tava... O Pacaembu não, o Arena tava num clima diferente aquele dia, né? Contra a porcada é sempre Sempre diferente. diferente. Olha lá, Aí, olha lá. Olha lá. Olha que linda, eu nunca tinha visto essa foto. Então, essa foto não é minha. Essa foto Tá. foi feita do outro lado do campo. Tá. A foto que eu tenho é lateral. Onde você tava? Eu tô É, você que entregou eu tô o celular aqui na pra ele, direita. né? É, eu que entreguei o celular. Eu tô aqui na direita. Tudo aqui Isso aqui é atrás do gol. Então Eu tô- a foto que você tem nesse momento também são os jogadores de São, costas. é a mesma cena, só que aqui de lado. Com outro fundo de fotografia. Felizmente tem que ir pra reta final, mas... E aí, infelizmente, indo pra reta final, um bate-pronto. Bate pronto. Vamos lá. Corinthians atual. O elenco é ruim ou só não encaixou ainda? Eu acho que é uma mistura de tudo, porque, queira ou não, depois de 2020 que eu saí de lá, não ganhou mais nada e vem de mal Você que a dava pior. sorte. Você viveu a Isso- maior fase da história do Isso Corinthians. são vocês que estão... Leonardo, isso é você que está falando, que fique bem claro, registrado, foi o Leonardo que disse isso. Que Mas eu- você trabalhou na maior fase da história do Corinthians. trabalhei, eu tive o privilégio de estar dentro do Corinthians na melhor fase do time. Sim. Isso sim. E o Corinthians vai brigar contra o rebaixamento ou agora que o Ramon Dias chegou, é daqui pra cima? Não sei, foram apenas 2 jogos, né? A mudança é visível. Eu nunca tinha visto o Corinthians marcando a saída de bola e mantendo essa marcação durante longo tempo, que a gente sabe que desgasta o jogador Claro, da frente. claro. Mas o Corinthians está fazendo uma coisa que o Tite sempre falou, que a boa defesa começa com a marcação no ataque. E esses 2 jogos mostraram, pelo menos para mim, mostrou uma evolução nesse sentido. Vamos fazer o Corinthians de todos os tempos. O Corinthians antes do Corinthians de Vamos todos lá. os tempos, a gente tem umas fotos que Sim, foram claro. enviadas. Queria que você contasse brevemente Verdade. a história de cada uma, Aí, vamos lá. o simbolismo que tem pra você. Olha lá. Olha que beleza. Essa foi a foto que você abriu a nossa entrevista falando Então, que é a sua preferida, É é a isso? minha, porque essa foto foi feita num As maiores momento. fotos do fotojornalismo mundial, essa aí, né? Então- Esportivo, pelo Então, menos. quando nesse ano 83 tinha uma emenda no Congresso, a emenda Dante de Oliveira, que Sim. restituía para a gente Redemocratização, né? a redemocratização. Na época havia uma campanha, as diretas já, e o Sócrates, num comício no Anhangabaú, Anhangabaú.
ele estava em vias de ir para a Itália, ele disse que se a emenda Dante de Oliveira passasse, ele não ia embora do Brasil. Eu quis ir para fazer uma foto que representasse, caso ele fosse embora, como aconteceu, que representasse ele saindo do Brasil. É um retrato. É melancólico, não né? tem o rosto do Sócrates, Não tem mas o nome não tem o escrito. nome, mas assim, quem olha o número 8 com essa camisa, Claro. essa figura longilínea, sabe que é o É Sócrates. como o 10 do Pelé, assim, né? Exatamente, Dá, exatamente. tipo, não precisa nem aparecer o rosto. Exatamente. Vamos para a próxima. Olha que beleza. Essa decisão de 90, o primeiro campeonato brasileiro do Corinthians, Sim. dentro do Morumbi. Eu considero essa foto jornalisticamente perfeita, porque ela une toda a informação, quem fez o gol, Tupanzinho, quem estava na jogada, o Cafu, É o Cafu o ali, né? Zete, a bola entrando, e ela é feita no contraluz, que ela desrespeita uma suposta lei de que o sol tem que estar atrás do fotógrafo. Nessa foto, o sol está na minha frente. Tá batendo no seu é um rosto. contraluz, feita na época não era autofocus, era foco na mão. Então, E você só soube dessa foto depois, né? Porque naquela época não era... não, era filme. Até chegar na redação. Nessa época eu Foi pra estava Placar? trabalhando por Placar. Até o filme chegar da redação. Confiar que você fez um bom trabalho. O Juca Kfouri entrou na sala e perguntou: a gente tem a foto do gol? O meu editor, que era o Ricardo Correia, falou: Daniel, nós temos? Eu falei: olha, eu estava lá com a lente e tal, agora vamos esperar o filme. Claro que quando o filme chegou foi uma festa. Que maravilha. Opa, ó o Marquinhos e o Tevez aí. Carlito, isso é uma coisa que eu sempre chego antes de qualquer evento e sempre saio bem depois. A imprensa toda já estava na sala de imprensa para a tradicional coletiva. Só estava eu e o pessoal da Band nesse dia. E eu fiz a briga do lado de cá, essa briga acontece do lado de lá no Parque São Jorge. E tem uma sequência, eu mandei essa foto, que é a mais engraçada. Mas tem toda uma sequência da briga do Marquinhos com o Carlito Tevez. Vamos lá. Oh, meu Deus. Oh, 2018, maravilhoso. Dentro do porcódromo, nosso título. No Allianz Parque. No Allianz. Também conhecido como porcódromo. Claro. Aí são os Essa é a sequência dos livros que, nos meus anos de Corinthians, tem 12 livros. Quantos livros você fez? Ao todo são 15 livros. 12 de títulos conquistados, que é o primeiro Eu Voltei, 2008. 2009 o Paulista. 2009 a Copa do Brasil. 2011 o Brasileiro. Libertados a Libertadores. Bicampeão Mundial. do Mundo. 2013 Paulista na Paulista. Vila Belmiro. Esse é em homenagem ao A Tite. saída do Tite. Ao Tite. Esse é o Hexa. Aí vem o Primeira Força já com o Carilho, o Hepta de Respeito com o Carilho, o Bicampeão da Fé e o 4 vezes Ti também com o Carilho. Então, São homenageando 12 alguém, é Tite e Cássio. Tite e Cássio. Tá. E aí tem o 2012, que é uma homenagem. Esse aqui eu tenho em casa. Ao ano de 2012, que faz um retrospecto do que foi a Libertadores e o Mundial. E eu queria que você... Essa a gente já Essa comentou, é né? Presidente Prudente, Essa Romarinho. Ronaldo. Esse é outro privilégio do fotógrafo do clube, porque isso aí o Corinthians tinha acabado de Copa do Brasil, isso Copa aí. do Brasil. E aí eu tinha visto que na chegada tinham levado umas garrafinhas de champanhe para o vestiário, numa suposta comemoração. Quando eu olho no pódio, cadê o Ronaldo? Eu falei: filha da puta, ele tá com a champanhe. Saí correndo, trocando a lente da câmera. Quando eu entro no vestiário, deu tempo de fazer ele estourando um champanhe. Tem mais fotos ainda? Esse essa aí é já a comentei. chegada Barrigo, dele. Tanquinho, Guerreiro, Professor. Essa daí. No Mundial aconteceu uma coisa no hotel, que foi uma imagem que eu não fiz. Essa é uma referência à imagem que eu não fiz, porque eu estou no quarto do hotel trabalhando e o Tite chegou. Posso ficar aqui com vocês? Porque estava eu, o Guilherme Prado, o assessor, e quando eu olho para trás, o Tite está apoiado na minha cama, com os 2 pés em cima da cama do Guilherme, tomando um copo de vinho que eu tinha oferecido antes. Meu primeiro insight foi pegar a câmera e fazer. Mas aí eu falei: cara, é aquilo que eu te falei da câmera fotográfica. Eu pego essa câmera, ele vai tirar o pé de cima, a cena já foi. Então eu refiz essa foto, a gente indo para Yokohama. Muito legal. Isso é dentro do trem-bala. Tá. Isso não é avião, é trem-bala. É. Olha lá que você gosta de fazer essa... Esse aí é o Ronaldo? É o Ronaldo. Esse Antes é o de mais Ronaldo. nada, você conseguiu esquivar a tempo? Sim.
Porque aí é uma foto de rachão, o Sidney Lobo marcou uma falta contra o time do Ronaldo, que era o time sem coletes. E ele meio na sacanagem, porque era um gozador, ele deu um bico na bola. Agora, vocês não imaginam o que é tomar um bico na bola de um jogador profissional. Aquilo dói pra caceta. Às vezes parece que não é nem tão forte vendo, né? O foco estava nele. Eu mantive o foco, porque você pode travar o foco, e tirei a cara, o rosto de lado, ela passou assim, aqui assim do lado. Se essa bola pega em mim, não sei se eu estava aqui contando história hoje. Vamos lá, e é isso aí. Fala sobre o lançamento agora do livro. Então, dia 6 agora, 6 de agosto, lá na livraria Drummond, você do Conjunto e o Nacional. Rodolfo Rodrigues. Eu e o Rodolfo, a VR Editora e a 11 Cultural se uniram para fazer essa homenagem ao maior goleiro do Corinthians de todos os tempos. E para fechar... E aí tem o link também, né? Tem o link, tem... Tá à venda, vai estar à venda também no lançamento e vocês todos estão convidadíssimos. Estarei lá. E para fechar, Morco... R$ 199,90, então o corintiano que quiser, faça a sua compra, porque o livro está aqui, a gente já viu, está muito bonito. Muito obrigado. Maior Corinthians de todos os tempos para fechar. Vamos lá, Leonardo. Sempre a gente costuma encerrar aqui com a pergunta mais difícil. Então a pergunta mais difícil, o melhor Corinthians de todos os tempos. O melhor goleiro é o Cássio. Para mim é o Cássio. Lateral direito é o Zé Maria. Tá, Super Zé. Até outro dia, o meu zagueiro central era o Ditão, que era já mais antigo, mas depois do que ele jogou e da sacanagem que também fizeram, Chicão? É o Gil. Gil, que também ajudou muito no último ano, fazendo gols. Com certeza, é mais uma coisa da torcida do Corinthians que não dá para entender. Quarto zagueiro, Gamarra. Lateral esquerdo, Vladimir. Aí meu time ia fazer muitos gols e talvez tomasse muito. Quem marca é o adversário. O meu volante é Rincon. Fred Rincon, com menções honrosas para muito próximos ali do coração, para Vampeta, para Ralf, para Paulinho, mas o Rincon. Tá. E na zaga o banco o Chicão também, né? Que tem que ser. O Chicão. Então, o meio de campo é o Rincon, Rivelino e Neto. Sócrates, Casagrande e Ronaldo. Casagrande. Sócrates, sempre. Tevez jogou muito. Entra. Dor no coração. Emerson, dor no coração. Tem 5 alterações. Danilo, né? Então... dor no coração. Marcelinho. Ralf, muita dor no coração. Marcelinho. Menos dor no coração. Marcelinho, Carioca, dor no coração. Porque o que esse cara fez? Eu tava em... Pra mim é o maior. Eu tava em Ribeirão Preto em 2000 e... Você vai ser melhor que eu. O quê? 2004. O gol de falta em cima do Veloso, que o Miller sobe e não pega. Não, foi em 2005. Não, 1995. 1995. Isso aí, o final do Paulista. E o gol de chaleira dentro da Vila Belmiro. Com Pelé então não dá para... Marcelinho, Carioca. Só que a concorrência... Tem 5 alterações no banco, dá para colocar Marcelinho, Ralf, Emerson, Sheik, Chicão. Todo mundo. E treinados pelo Tite. Se não fosse o Tite, o segundo melhor treinador da história. O segundo melhor? Pelos títulos conquistados, pela importância da época, Mano Menezes. Pelos títulos conquistados, Fábio Carilli. E o Oswaldo Brandão? Eu não acompanhei Oswaldo Brandão. Você só pegou 77. Isso é mais do que você conseguiu acompanhar também, né? É por isso que eu falo que esse Corinthians ideal, para cada um de nós, pode ser o jeito que vai ser a época que você acompanhar é sempre diferente do que... sempre acompanhando. Tá bom? Então, acho que é isso. Muito obrigado, Bruno, pela presença da bancada, sempre abrilhantando ainda mais o programa. É emocionante esse papo. Muito obrigado, Daniel, pela presença. É sempre bom falar de futebol. Legal, muito obrigado. Eu agradeço. Espero a torcida do Corinthians dia 6 de agosto no Conjunto Nacional, na livraria Drummond. E a torcida do Cruzeiro também. A torcida do Cruzeiro não precisa. Todas as torcidas, né? Todas as torcidas. Quem gostar do Cássio, eu acho que... gostar de boa fotografia. E quem gostar de boa fotografia, porque modéstia à parte, o livro está muito bonito. Agradecimento especial ao Marco Piovan, da 11 Cultural, e ao pessoal da VR Editora, que possibilitaram fazer. E o meu amigo Rodolfo, que está junto comigo. Rodolfo Rodrigues, ex-editor da Placar, e jornalista esportivo aí há diagramação do Giba, que também a gente trabalhou. Giba do quê? Eu conheço ele... É o Giba. É o Giba. Eu conheço ele pelo Instagram. Tá bom. Então, foi uma equipe bem formada e eu acho que o resultado é muito legal. A torcida do Corinthians merece e o Cássio merece mais do que nunca. Joga aqui, por favor. Tá aí, aqui, ó. Olha que beleza, olha atrás que bonito.
que ele fez referência, né? Ele Isso, tem a filha, né? A filha. Isso, O nome aí ele fez tem essa até uma bela... torcida do Corinthians, né? Muito bonito. Muito obrigado, gente, pelo carinho. Obrigado você. Pela oportunidade. Sempre que precisarem, eu estou aqui. E vai Corinthians. Vai, Corinthians! Então, Corinthians. agradecer também a você, né, que assistiu até aqui. Deixa o seu like, que ajuda a gente também. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho, que assim que sair vídeo novo você vai receber no seu celular, computador. Também siga a gente nas redes sociais, no Instagram e acesse nosso site, gazetasp.com.br. Muito obrigado e até a próxima.